Então, vamos lá. Na primeira questão, a gente vai ver o enunciado tá o seguinte. Em uma avenida urbana, radares de velocidade são utilizados para reduzir acidentes. Um veículo parte de um semáforo após 6 segundos. Atinge 24 metros por segundo com aceleração constante. Considerando esse movimento retilíneo, determine a aceleração do veículo e a distância percorrida nesse intervalo. Então, neste caso, a gente vai em busca de duas respostas, que vai determinar a aceleração e o deslocamento daquele carro. Então, a gente vai determinar a aceleração dele e a posição e a alteração da posição daquele objeto no espaço e no tempo. Bem, como eu sei que eu vou determinar a aceleração, eu sei que eu não estou falando de movimento retilíneo uniforme, não estou falando de um MU, porque se fosse falando de movimento uniforme, a minha aceleração ela seria nula, ela seria zero, e a minha velocidade ela seria constante. Mas se eu tenho alteração da aceleração ao longo do tempo, eu já sei que eu vou aplicar fórmulas mais simples, eu sei que eu vou utilizar as fórmulas que geralmente é utilizado para movimentos uniformes. Que geralmente é o quê? Ou a fórmula de sorvete, ou as fórmulas de ΔV, ΔS, ΔT, e também a de aceleração, que a gente vai. Aceleração é a razão entre a diferença da velocidade sobre a diferença do tempo gasto para o deslocamento. Então, vamos lá. Quais foram as informações que o enunciado nos propôs? Deixa eu trocar aqui para você. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos responder as questões. Vamos lá. Slide 1. Vamos lá. Então, para a primeira questão, nós sabemos que nós vamos precisar de aceleração e também da distância percorrida. Então, a gente vai ficar em busca dessas duas respostas. Beleza, e quais foram os dados que a gente já teve nesse enunciados? A gente tem velocidade inicial, que é o meu V0. Visto, se vocês perceberam, o próprio enunciado ele fala que ele partiu, ele estava no semáforo e ele estava parado. Então, se ele estava parado, a sua velocidade inicial vai ser zero, porque ele partiu de um ponto que ele estava parado. Então, ele vai ter uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. E nós também temos a velocidade final, que ele fala que a velocidade final dele no enunciado é de 24 metros por segundo. E o enunciado também ele me dá dados de tempo. Qual o tempo que teve para que o objeto saísse de um ponto inicial até o seu final, que foi de 6 segundos. Então, a gente vai dividir essa questão em duas etapas. Primeiro, a gente vai tentar buscar a aceleração e depois a gente vai buscar, posteriormente, a distância desse objeto. Você sabe me falar praticamente qual seria a fórmula que eu utilizaria para determinar a aceleração daquele objeto? Eu utilizei foi. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Foi velocidade sobre o tempo. Pronto. Essa mesma. Então, para a gente achar a aceleração, seria
ΔV sobre ΔT. Como a gente não tem aceleração, a aceleração nossa vai ser o ΔV. ΔV vai ser o 24. Ai, poxa. Dividido por 6. Porque 24 menos 0 vai dar 24. Então, e o tempo é o 6. Então, a aceleração de 24 dividido por 6 vai dar... Qual seria a resposta, gente? 4. Então, seria 4 metros por segundo. Então, aqui já temos... Oi, Iago. Pode falar. Ô, professora, tipo, velocidade é igual a. Também, a aceleração é igual a velocidade dividido por. Acho que é delta, né? Por delta tempo, que é o tempo. Ah, o tempo. É o tempo. A fórmula disso aqui, o ΔV, é a mesma coisa que a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, como a gente já é 24 menos 0, vai dar 24. O ΔT, ele já tem já. O enunciado, ele não deu nem inicial nem final, ele já deu o total. Então, como ele já deu o total, e sabe que essa diferença assim, do ΔT vai ser 6. Então, a gente coloca logo. A gente não vai tentar achar o tempo porque ele já determinou. Então, ΔV é a velocidade dividido pelo tempo gasto do deslocamento. Então, a aceleração dele foi de 4 metros. Ah, é para descobrir a aceleração, né, professora? Sim, porque essa questão ela pediu duas coisas: a aceleração e a distância percorrida. Então, primeiro a gente achou a aceleração e agora a gente vai tentar achar a distância percorrida. Tá, entendi. Deixa eu apagar isso aqui, senão eu não vou conseguir. Então, já para a distância percorrida, como a gente está trabalhando com movimento uniforme variado, a gente já tem alguns dados. A gente tem aceleração, a gente tem a velocidade inicial, a velocidade final, e a gente também tem tempo. Então, se eu tenho um tempo, eu vou aplicar essa, além de eu ter tempo, e eu estou falando de um uniforme utilênio variado, em vez de usar a fórmula adicional do sorvete, eu vou usar essa fórmula aqui para o deslocamento. S, deslocamento final é igual deslocamento inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Deixa eu apagar isso aqui, tá feio. Esse T aqui. Vezes o tempo mais aceleração com o tempo ao quadrado dividido por 2. Como é que vocês responderiam essa questão aqui? Como é que se aplicaria essa fórmula aqui? Como a distância eu até esqueci como é que fala, a distância final menos a posição inicial, não é isso? O delta S. Aí eu coloquei o SO para o outro lado, que virou o delta S. Como a velocidade inicial era 0, anula também o 6, que é do tempo. Aí, no caso, ficou só 4 vezes 6 ao quadrado dividido por 2. Eu dividi 4 por 2, que deu 2. 6 elevado ao quadrado, que dá 36. Ficou 2 vezes 36, 72.
Você foi mais rápido do que eu ainda, porque eu deixei para fazer a divisão depois. Porque como eu sigo as regras, primeiro você faz a potência, depois a multiplicação, depois você divide, mas o resultado foi o mesmo. E essa é a lógica, você acaba anulando essa parte aqui e você só usa essa parte aqui. Então, o deslocamento dele seria somente a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, S seria a velocidade da aceleração, que foi 4, vezes o tempo, que foi 6 ao quadrado, dividido por 2, que é igual 4 vezes 36 sobre 2, que é igual a 144 sobre 2, que é 4 vezes 36, dá 144, dividido por 2 dá 72 metros. Então, a resposta dessa questão seria aceleração de 4 metros por segundo e a distância percorrida de 72 metros. Então, eu sei que eu vou aplicar essa prova aqui, essa questão de segundo grau, porque ele é um movimento de retilíneo variado. Por quê? Porque a aceleração dela não é nula, a aceleração dela não é zero. Então, se ela não é zero, eu vou aplicar a fórmula que geralmente eu utilizo para movimento retilíneo uniformemente variado. Se fosse o MU, a forma que a gente para encontrar deslocamento seria o sorvete. Seria mais ou menos esse. Mas como a gente está fazendo o variado, a gente utiliza de segundo grau para determinar o deslocamento. Ficou claro para vocês que, tipo, como aqui era zero e aqui é zero, a gente meio que anulou, você saiu cortando? Vocês também, além de Tamires, vocês também acharam esse resultado ou acharam um resultado diferente? Então, vamos lá. Vamos para a questão 2. Deixa eu tentar compartilhar novamente aqui. Janela. Essa aqui a gente já respondeu. Então, essa aqui, aceleração. A aceleração é igual a 4 metros por segundo. E a distância vamos para a segunda agora. O enunciado do segundo. Deixa eu ver, tem uma mensagem. Ah, não. Notas compartilhadas. Tem uma mensagem. O segundo enunciado é o seguinte: em teste de segurança automotiva, um carro é submetido a uma frenagem brusca em pista seca. O veículo, que inicialmente possui velocidade de 30 metros por segundo,
para após percorrer 75 metros. Determine a desaceleração média desse carro. Como é que eu faria a resolução dessa questão? Quais seriam as formas que você iriam aplicar? Eu usei a de velocidade. Não, peraí, eu usei a de Torricelis Pro. Por que você usou de Torricelli? Porque, se eu não me engano, não tem um tempo. Foi porque não tem um tempo. Aí eu utilizei essa. Pronto. Eu também. Tá certo, Pro? Tá certo. Como não tem tempo, eu utilizo a de Torricelli mesmo. Então, deixa a gente sentar aqui para responder essa questão aqui agora, aplicando a equação de Torricelli. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. O enunciado ele deu o seguinte: ele nos dá a velocidade inicial, que foi de 30 metros por segundo. A velocidade final, que como ele parou no final do percurso, então a velocidade final dele vai ser zero, diferente da primeira. E o seu ΔS, que é a sua distância, foi de 75 metros. Então, como nós queremos descobrir a aceleração, e nós não temos o tempo, a gente vai aplicar a equação de Torricelli, que seria velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, que é o deslocamento. Então, como é que vai ficar? Velocidade inicial é zero ao quadrado, que é igual a velocidade inicial, que vai ser 30 elevado ao quadrado, mais 2 pontos, aceleração que a gente não tem, sobre o ΔS, que é o deslocamento, que vai ser o valor da distância que será essa aqui, 75. Então, vamos lá. Vamos fazer parte por parte. Então, primeiro, vamos resolver as equações. Então, 0 elevado ao quadrado vai ser zero, que é igual 30 elevado ao quadrado vai ser... Vai ser quanto, gente? 30 elevado ao quadrado? Pode falar, Iago. Ô, professora, minha internet caiu aqui, aí não deu pra entender tudo, não. Aí, tipo, a primeira é a velocidade inicial, né? A segunda, eu acho Isso. que é a velocidade Final. final. Aí a penúltima, ΔS é a distância percorrida pelo objeto. tá? E a última ali é a aceleração. Isso. Aí, como a gente não tem dados de tempo, e a gente sabe que a aceleração é diferente de zero, a gente sabe que ele é uma das fórmulas aplicada ao movimento retilíneo variado. Então, quando a gente não tem tempo, a gente utiliza a equação de Torricelli. E essa aqui é a equação de Torricelli, que é a velocidade final elevada ao quadrado, que é igual a velocidade inicial elevada ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento do objeto. Aí ficou zero ao quadrado, porque o valor da velocidade final foi de zero, porque ele parou no percurso final. O V0, que é o valor inicial, seria de 30 metros por elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, porque a gente quer encontrar a aceleração, vezes o valor de 75, que é o valor do deslocamento do objeto, quanto a Ah, distância que ele percorreu. entendi. A senhora só colocou uma fórmula, já que não sabe o tempo, e só foi substituindo, né?
Sim, porque quando eu tenho aceleração, eu já sei que eu não vou aplicar nenhuma das fórmulas que eu aplico para movimento uniforme. Geralmente, movimento uniforme, eu pego as fórmulas mais simples. Por exemplo, deslocamento, solvete, velocidade, ΔV é igual a V menos velocidade final menos velocidade inicial. O ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. E eu pego essas fórmulas mais básicas. Quando eu sei que eu tenho uma aceleração e ela vai alterar, ela é constante, mas ela altera, ela é diferente de zero, eu já sei que eu vou aplicar as fórmulas que eu aplico em movimento de uniforme variado. Então, é a equação de Torricelli, é a variação também, acho que, se eu não me engano, V é igual a VO. Ai, meu pai. VOT. Tem essa aqui também. Aí tem ainda outra equação. Aí tem a equação que a gente fez anterior, que foi aquela mais completa no segundo grau, de deslocamento. E tem essa aqui que é de Torricelli, quando eu não tenho dados de tempo na questão. Então, a gente aplicou a fórmula de a equação de Torricelli e a gente está tentando substituir os valores para chegar para encontrar a aceleração desse objeto ao longo do tempo. Quer? Entendi. Obrigado. Zero ao quadrado vai ser zero, então 30 elevado ao quadrado vai ser 900, mais 2 vezes 15, 2 vezes 75 vai dar 150, 150A. É mesmo que eu vou inverter esse valor. Então, vai ser. Então, se aqui está aqui tá positivo, vai passar para cá como negativo. Então, vai ser menos 900, que é igual a 150. Por quê? Toda vez que eu vou inverter, vou passar esse lado para cá, o que está aqui vai mudar de sinal. Se aqui tivesse menos, passaria mais 900. Então, eu não precisaria colocar esse sinalzinho aqui de mais, porque eu já sabia que ele estava positivo. Como ele estava positivo para cá, quando ele passa para o lado do esquerdo, ele passa de forma negativa. Então, vai ser menos 900, que é igual a 150A. Então, A vai ser menos 900 dividido por 150, que daria menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então, como ele está falando de desaceleração, é quanto ele diminuiu a velocidade. Mas, se por acaso não tiver o valor negativo e só tiver valor positivo, a gente aplica um módulo. Então, o módulo de A é igual ao módulo de menos C. Então, o módulo de A é igual a 6. A gente acaba só aplicando a aplicação de módulo para poder remover o sinal de menos. Mas, geralmente, como ela está falando que é desaceleração, ou seja, eu estou diminuindo a minha velocidade, é realmente de forma negativa. Então, a resposta da letra do segundo, aceleração, ela vai ser menos 6 metros por segundo. Ao quadrado.
Esse terceiro, alguém pode responder para mim? Eu vou pedir, o terceiro, alguém pode responder? O terceiro vai ser o seguinte. Notação. Deixa eu apagar esse aqui, só para poder já deixar pronto o quadro. Vamos lá. O terceiro, ele fala o seguinte. Em uma corrida de curta distância, um atleta parte do repouso e atinge velocidade máxima a 4 segundos, com aceleração constante. Sabendo que ele percorre 40 metros nesse intervalo, determine a aceleração. Nós também vamos também em busca da aceleração. Alguém pode responder essa questão para mim? A Tamires, o Iago, o Otávio. Vocês podem responder isso para mim? Ninguém pode responder para mim essa terceira? Essa terceira é tranquila. Eu vou deixar para vocês para acessarem. Oi. Eu respondi por meio da. Foi a de. Eu esqueci o nome toda hora. É deslocamento que fala, Pro? Sim. Posição. Aí eu passei o S pro outro lado, já que era para descobrir. Ah, meu Deus, nem. Calma aí, porque eu vou explicar aqui. É isso. O S, ele deixou de existir porque passou pro outro lado, e daí o todo mesmo foi 40. Aí ficou 40 igual a 0 vezes 4, então anula. E aquele mesmo esquema da primeira que eu falei com a senhora. Aí ficou A vezes 4 elevado a 2 dividido por 2. Aí ficou 40 igual a 16 vezes A dividido por 2. Aí eu dividi esse 16 por 2, que ficou 8A igual a 40. O que estava multiplicando passa dividindo e ficou 40 dividido por 8, que deu 5. Pronto. É isso? E para verificar a velocidade após 4 segundos. Prof, ficou. Eu acho que é aqui mesmo. Ficou V igual a 4A, então no caso seria 20? Quase lá. Certo. Vamos lá, vamos por parte. Todo mundo entendeu a parte do deslocamento, a parte da aceleração, né? Deixa eu apagar isso aqui. Não, Não, você está certa, é 20. Eu fiz outro cálculo aqui para ver a questão do velocidade média. Mas realmente velocidade final é igual a 0, que é a velocidade inicial, mais 5, porque a aceleração, vezes o tempo de 4 segundos, que 5 vezes 4 dá 20 metros por segundo. Aqui eu fiz outro cálculo para verificar se realmente estava certo
essa velocidade. Eu determinei velocidade média. Mas está correto esse terceiro. Todo mundo... Otávio, você entendeu a lógica do terceiro? Pronto, eu vou escrevendo a fórmula passo a passo de como. É o mesmo esquema. Essa é uma fórmula que você só vai utilizar se for uma questão de movimento variado, ou seja, como você vai perceber, se tiver aceleração, se a minha aceleração for diferente de zero. Como eu estou querendo saber o deslocamento, eu tenho um deslocamento e quero aceleração, eu tenho dados de deslocamento e quero aceleração, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Cadê aqui? Deixa eu botar aqui. Deixa eu terminar de pagar aqui. Essa aqui é horrível para ficar pagando. Pronto, vamos lá. Questão 3. O que é que você tem de dados? Primeiro a gente vai saber, a gente quer a aceleração. Então, vamos botar a interrogação aqui. E nós temos qual dado? Nós temos velocidade inicial. Logo que ele partiu do repouso, ele vai ser zero. Toda vez que ele parte de um local, ou ele estava parado e fala que ele saiu do repouso, a velocidade inicial dele sempre vai ser zero. O enunciado também fala que o tempo que ele gastou foi de 4 segundos. E a distância, que é o ΔS, foi de cerca de 40 metros. Então, se a minha aceleração é diferente de zero, eu vou aplicar a fórmula de deslocamento do segundo grau. Eu invoquei com esse A aqui porque é velocidade inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais se eu sei que minha velocidade inicial é zero, eu meio que saio anulando isso aqui. Então, aqui vai ser 40, que é igual a aceleração, que eu não tenho, vezes 4, elevado, dividido por 2. Então, vamos lá. Então, 40, que é meu deslocamento final, ele vai ser igual 4 elevado, a gente sempre responde as potências primeiro, então 4 elevado à segunda potência vai ser 16, então vou botar 16A, dividida por 2. Eu vou ter 40, que é igual. Então, a minha aceleração vai ser 40 dividido por 8, que vai dar... Opa, peraí, deixa eu deixar mais claro para você, porque eu acho que aqui pode confundir. Então, vai ser... Eu vou passar para esse lado dividindo, né? Então, A é igual a 40 dividido por 8, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado aqui.
Então, meio que, como eles são zero, a gente acaba anulando e só fica essa parte aqui da equação para você responder, que é o valor da aceleração, o tempo elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, o valor do deslocamento é 40, o deslocamento final foi 40, a gente substituiu o S por 40, que é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Fez os cálculos aqui, a aceleração foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Você entendeu por que a fórmula foi essa e como chegou por 5 metros quadrados? Aí eu perguntei para a Tamires sobre a velocidade após os 4 segundos. Aí, para determinar esse cálculo, essa velocidade após os 4 segundos, a gente aplica uma fórmula bem fácil. Que seria essa fórmula aqui. Que você também só... Ai, que eu falei anteriormente. Ai, acho que eu aumentei. Ah, tá. Eu aumentei. Beleza. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Logo, porque eu tenho um tempo, eu não uso a equação de Torricelli. Então, velocidade inicial, final que eu quero saber. Então, velocidade inicial, 0, mais a minha aceleração, que é 5, vezes o tempo, que é 4. Então, minha velocidade é igual a 0, mais 5 vezes 4, 20. Então, 20 mais 0 vai dar 20 metros por segundo. Então, essa é a minha velocidade após percorrer 4 segundos. Aquele objeto percorreu após 4 segundos, ele tinha uma velocidade de 20 metros por segundo, logo que ele tinha uma aceleração de 5 metros por segundo no trecho que ele estava. Então, é essa fórmula bem simples. E essas fórmulas que você viu aqui, só aplica se a sua aceleração ela não for zero e ela, mesmo sendo constante, você tem uma aceleração. Então, você tem uma velocidade constante, você tem uma aceleração, você sabe, então, que é no movimento retilíneo e você vai usar uma dessas 3 fórmulas que você viu aqui, ok? Deixa eu mostrar. Questão 4. Vamos lá.
Pro. Oi, Agora a senhora vai responder a 4, é Pro. sim, Foi a que eu mais senti dificuldade, Pro. Essa pra mim foi uma das mais difíceis. é porque ela tem umas 4 questões. É, Você, aqui tem, se eu não me engano, mistura dos dois tipos de movimentos. Aí você vai ter que pegar deslocamento, velocidade média e depois soma os deslocamentos. essa tá complicada. A gente vai fazer passo a passo. Então, vamos ao seguinte. Um ônibus trafega em linha reta com velocidade constante de 72 quilômetros por hora durante 2 horas. Em seguida, ela reduz a velocidade uniformemente até parar em 10 minutos. Determine a distância total percorrida. Então, meio que essa questão, você vai ter movimentos o retilíneo uniforme, porque a nossa velocidade ela vai permanecer constante ao longo do tempo, então a gente vai aplicar a fórmula do sorvete e também a gente vai aplicar a forma do movimento retilíneo uniforme variado, porque o ônibus, na segunda parte do trecho, ele fala que ele vai diminuindo a velocidade de forma uniforme, ou seja, essa significa que a aceleração é constante e houve uma desaceleração, ou seja, a gente vai meio que desacelerar, ou seja, a minha aceleração é diferente de zero. Então, a gente também vai verificar a velocidade média que o objeto ele percorreu durante o, o seu percurso. Depois, a segunda etapa, a gente vai tentar identificar a velocidade constante e o deslocamento também da segunda etapa. Então, meio que você divide em primeira etapa e segunda etapa de tudo. E no final, você vai somar esses dois deslocamentos para poder entender onde ele estava. Depois, você vai também tentar identificar a desaceleração até ele parar, quanto tempo ele fez até ele parar, e depois ele ou seja, você vai fazer o cálculo quando ele estava acelerando, aí depois você vai fazer um cálculo depois que ele estava parando. Aí depois de você fazer o cálculo dele acelerando, você vai fazer o desacelerando e você vai somar a distância de quando o carro estava acelerando, o quanto ele percorreu quando ele estava acelerando e o quanto ele percorreu após o desaceleramento daquele objeto. Aí você vai somar essas duas distâncias. Então, você tem que saber a velocidade que ele estava quando ele estava acelerando e a velocidade que ele estava quando ele estava diminuindo a velocidade para saber o tanto que ele percorreu no final. Então, ele é uma questão mais chata, porque envolve os dois tipos de movimento e você tem que saber que você vai dividir o seu trabalho em dois. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer... Ô, Pro, Oi. a senhora explica por que é 2, Pro? Porque foi essa parte aí que eu não entendi, não. Por exemplo, quando você está com um objeto, se você tem, ele está percorrendo um trajeto e ele vai percorrer de velocidade diferente, tem uma variação de velocidade. Então, eu não posso determinar a mesma velocidade para os dois momentos de que ele estiver percorrendo. Então, eu vou fazer o cálculo quando ele estiver com aceleração, ele estiver acelerando, estiver aumentando a aceleração, e depois eu vou determinar o cálculo, determinando a velocidade dele, a aceleração dele e a distância que ele percorreu quando ele estava diminuindo. Então, primeiro a gente vai identificar o deslocamento e a velocidade que ele está percorrendo de fato quando ele está acelerando. Depois que ele diminuir, ele vai tentar identificar a velocidade que ele estava quando ele começou a diminuir, para poder verificar a distância que ele percorreu quando ele estava diminuindo. Porque se ele estava diminuindo, ele percorreu uma distância bem menor do que quando ele estava acelerando. Quando ele estava acelerando, ele tinha uma distância diferente. Ele percorreu uma distância diferente. Tanto que a gente tem um tempo
e tem a velocidade, ou seja, a velocidade que ele estava percorrendo é de 72 quilômetros por hora durante 2 horas. Beleza, então qual a distância que ele percorreu em 2 horas com 72 quilômetros por hora? Beleza, eu tenho que identificar a distância. Aí depois eu tenho que tentar entender qual foi a velocidade que ele estava quando ele começou a diminuir durante os 10 minutos, para poder entender a distância que ele percorreu nesse tempo de 10 minutos que ele estava desacelerando, e para eu saber quanto esse carro meio que percorreu, mudou de posição dele ao longo dessas 2 horas total. Eu somo essas duas distâncias. A distância que ele percorreu com 72 km por hora e a distância que ele percorreu após o desaceleramento, depois que ele começou a diminuir a sua velocidade. Ficou mais claro? Pro, não entendi ainda. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu posso explicar de uma forma mais... Pro, rapidinho, Pro. Iago, ele pediu pra avisar a senhora que a internet dele tá ruim, por isso que ele saiu. É a internet dele que caiu, viu? Pronto, agradeço. Obrigada. Nada? Deixa eu ver como eu posso explicar de uma forma mais didática. Vamos pensar que você está dentro de um ônibus, você está dentro de uma viagem, e essa viagem, no total, ela gastou 2 horas. Só que, no finalzinho dessa viagem, cerca de 10 minutinhos para finalizar essa viagem, para ele parar, ele desacelerou. E se ele desacelerou, a minha velocidade ele foi diferente ao longo do percurso. Nisso, eu posso dividir essa questão em duas. Uma, quando o carro ele estava correndo, ele estava a 72 km por hora, e depois, quando ele diminui essa velocidade. O carro ele vai percorrer uma distância bem maior quando ele estava com a velocidade constante de 72 km por hora. Então, o que ele percorreu durante esse tempo vai ser bem maior do que quando a velocidade dele foi diminuída ao longo dos 10 últimos minutos do percurso. Então, eu vou entender que eu não posso fazer um único cálculo para poder saber qual a distância que ele percorreu ao longo do tempo, porque eu tenho um tempo que ele estava com aceleração constante de 72 km e depois ele começou a frear. Houve uma desaceleração. Então, se ele foi diminuindo ao longo do tempo, eu vou ter duas distâncias diferentes. Uma distância que o carro percorreu quando ele estava acelerando e uma distância que ele percorreu quando ele estava diminuindo. Porque se eu colocar todo o percurso no mesmo pacote, eu vou estar assumindo que a velocidade foi constante até no momento que ele estava desacelerando. E como o anunciado fala que ele estava parando, ele estava desacelerando por esses 10 minutinhos, então, com certeza, a distância percorrida nesse final foi muito menor. E eu quero descobrir o quanto ele percorreu durante esse finalzinho de 10 minutinhos até ele frear, até ele parar. Então, para isso, eu vou dividir em dois. O primeiro passo é encontrar a distância na velocidade dele, e depois eu vou tentar encontrar a distância que ele percorreu quando ele estava nos 10 minutinhos finais 10 minutinhos finais da viagem. Como eu sei que a velocidade dele na primeira parte
é constante e eu não tenho aceleração, eu não tenho desaceleração, porque ele não está freando nem nada, ele está só na mesma velocidade sempre, eu sei que é um movimento uniforme. Então, eu vou aplicar a fórmula de sorvete tranquilamente. Já na segunda parte, eu sei que a minha velocidade ela vai alterar e eu sei que a minha aceleração ela vai diminuir. Então, ela deixa de ser zero e ela vai passar a ter um valor. E eu quero descobrir essa desaceleração para poder também entender achar a distância percorrida por esse objeto. Então, como eu sei que eu tenho uma aceleração, a minha aceleração vai ser diferente de zero, eu já vou aplicar a fórmula mais complicada, mais complexa. Eu vou usar a fórmula que eu aplico em movimentos retilíneo uniforme. Então, se eu tenho se a velocidade vai diferenciar tanto no início quanto no final, eu também tenho que entender qual é a velocidade média dele, porque minha velocidade ela foi alterando ao longo do percurso. Até também para poder descobrir a distância que ele percorreu. Então, na primeira etapa, a gente vai tentar ver o deslocamento daquele ônibus quando estava em alta velocidade. Depois a gente vai ver a velocidade, a velocidade que ele estava após a desaceleração. Depois a gente saber da velocidade que ele estava após a desaceleração, a gente já tinha a velocidade do objeto quando estava acelerando, a gente vai obter a velocidade do objeto quando ele estava desacelerando e a gente vai calcular a média entre o carro quando estava rápido e o carro quando estava parando. Depois que a gente tiver tanta distância de antes e a velocidade média das duas, porque ele tinha uma velocidade inicial que ele estava correndo, beleza. Eu sei que quando ele estava correndo, estava 132 km por hora. Mas e depois que ele começou a desacelerar, ele estava em qual velocidade? Pronto, obtive aquela velocidade. E qual seria a média dessas duas velocidades para poder saber a distância de fato que ele percorreu depois da desaceleração? Aí eu vou usar a velocidade média que a gente tirou e para ver a distância percorrida daquele objeto, ok? Aí depois, para saber o quanto realmente total que ele percorreu, a gente vai somar a distância da parte 1, quando ele estava acelerando, mais a distância de quando ele estava desacelerando, e eu vou ter a distância total. Porque eu tenho duas velocidades diferentes. Eu tenho a velocidade quando ele estava acelerando e depois eu tenho a velocidade quando ele estava parando. Só que o enunciado não me dá nenhuma informação sobre isso. Então, eu vou ter que ir atrás disso. Então, a gente vai aplicar algumas... posso falar? Algumas fórmulas distintas dessa vez. Então, o enunciado fala que a gente tem velocidade e tem tempo. Então, para descobrir... Deixa eu fazer as questões aqui com você. Vou parar aqui. Beleza. O meu enunciado, ele me dá... Primeiro, vai achar o deslocamento com ele acelerando. Ai, deixa eu descrever com isso, gente, é muito ruim. Então, a gente vai pegar a distância, ΔS, com ele acelerando. Eu vou chamar isso aqui de S1, ok? Gente, 2 segundinhos que eu já volto. Só vou beber uma água e já volto, que minha garganta agora secou. 2 segundos.
Vamos lá. Então, para saber o deslocamento, e eu sei que isso aqui é um movimento uniforme, porque ele não tem, ele não, a aceleração é nula nessa primeira parte, eu vou aplicar a fórmula de sorvete. Opa, muito. É, essa mesmo. Vamos lá. A gente ia achar primeiro velocidade. Para achar velocidade, seria ΔS sobre ΔT. Então, ai, vamos lá. ΔS seria por ΔV. Pro, nesse início eu só encontrei o deslocamento, estaria certo? Da primeira parte, no caso. A desaceleração, essa daí eu não consegui fazer assim para compreender, não, mas a primeira parte eu fiz. Vamos lá. Vamos lá. Ó, é porque eu estou tentando lembrar como é que eu fiz, mas, tipo, eu chegar. Só que a forma que a gente vai utilizar para ela foi mudada através dessa aqui. E no final, o S1 é igual a V, a tempo, vezes tempo. Só que, velocidade vezes tempo. Só que eu estou tentando lembrar passo a passo de como eu cheguei nessa equação aqui. Deslocamento sobre tempo. Porque meio que eu cortei esses dois tempos, passei o S para deslocamento pelo lado esquerdo e joguei para o lado direito a velocidade vezes tempo. Só que eu não lembro o, Pra, o como eu cheguei. será que, Não vou será mentir. que não foi a sorvete mesmo? Que aí no caso ela passou o SO para o outro lado e só sobrou a velocidade e o tempo. Não, pior que foi do data S sobre data T, data V sobre data S sobre data T. Porque eu queria determinar a velocidade, eu saí cortando e cheguei até aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver minhas anotações, vou colocar passo a passo de como eu fiz essa transformação do delta S sobre delta T. E como eu isolei o S para o lado esquerdo e coloquei a velocidade e o tempo na posterior. Porque eu estou tentando lembrar como é que eu decompus essa fórmula. Mas eu sei que a fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui. Deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. Pode falar, Tamires. Como é que você fez a parte do primeiro deslocamento seu?
Mas vou ficar devendo para vocês essa, gente. Foi isso mesmo, Pro, que a senhora fez. É que no caso, como é que fala, meu Deus? O deslocamento final ficou. Aí, no caso, eu passei o deslocamento inicial para o outro lado. Aí virou a posição, que aí ficou igual a 72 quilômetros por hora, vezes 2, que no caso é o tempo. Aí ficou 144 quilômetros. É Pronto. isso? Sim, é isso. Deixa eu sentar aqui. Aí só foi também a terceira parte, Pro, porque a outra. Então, vamos lá. Outra parte vamos fazendo. Velocidade 72 vezes 2. Mas eu vou tentar ver isso direitinho com vocês, que é igual a 144 metros. Então, S1 vai ser 144. Isso aqui eu esqueci. Cadê isso? Então, já para a segunda parte, quando o ônibus começa a frear, a gente vai usar uma outra fórmula. A gente vai ver que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, delta S é igual. S é igual a V vezes o tempo. Então, vamos para a segunda parte. Ai, meu Deus. Depois a gente vai achar a velocidade quando ele começa a frear. Vai ser o VO mais V dividido por 2. Então, vamos lá. A velocidade média de quando ele começa a frear, a velocidade inicial é de 72 km por hora. Mais a velocidade final, que é zero, porque quando ele para, é sinal que ele não tinha mais nenhuma velocidade, ele parou. E dividido por 2. A minha velocidade, quando aquele carro está freando, está desacelerando, é 72 dividido por 2, que vai dar cerca de 36 km por hora. Só que, vamos lá. Eu quero saber agora a distância que ele percorreu quando ele estava freando. Eu sei que o deslocamento dele é S vezes a velocidade vezes o tempo. S é igual a 36, que é a velocidade que ele estava, vezes o tempo. O tempo foi 10 minutos. Se eu estou em 10 minutos, eu vou ter que converter em hora. E eu sei que 10 minutos, ele vai ter 10 minutos, para cada uma hora, eu tenho 60 minutos. Então, eu assumo que 10 minutos pode ter essa fração. 1/6 de uma hora. Então, deixa eu vir para cá. Então, o S vai ser 36 vezes a razão de 1/1/6, que seria quanto? Como é que eu faria isso? 36 vezes 1/6.
Ficaria, no caso, 36 dividido por 6, pronto. Sim, eu posso dividir esse valor, 36 vezes 6, que vai dar 6, e multiplicar por de cima. Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 36 vezes 6 vai dar, divido por 6 vai dar 6, multiplico por 1 que vai dar 6. Então, o deslocamento dele foi de 6 km. Aí, nesse resultado eu consegui chegar. Só a questão mesmo que eu acho que eu transformei de segundos. Acho que foi isso. Ficou 600 o tempo, vezes 20 porque eu dividi logo. De quilômetros eu já passei pra. Tá Acho metro que foi segundo? isso. Aí, no caso, eu também dividi por dois. Só que essa questão de dividir por dois, pronto, ainda não entendi. A senhora dividiu por dois foi porque foi dois processos? Ó, essa questão aqui de velocidade média Uhum. é porque é o cálculo, é a fórmula do VM quando a gente usa na movimento retilíneo. É a fórmula dele, Ah, sim, pronto, entendi a fórmula, né? a fórmula dele já certinha quando a gente está usando o movimento retilíneo variado. Ah, entendi, Velocidade pronto, agora média. entendi. Aí, para você achar o Obrigada, deslocamento filho. final, o deslocamento final inicial que está pedindo, a gente vai botar o S1 mais S2. O primeiro deslocamento dele foi de quanto? Acho que foi de 144, mas o deslocamento do final foi 6 km, que vai dar 150 quilômetros por hora. Então, a gente achou a velocidade de achou o deslocamento, velocidade quando ele estava, velocidade o quê, meu pai? Deslocamento do início, quando se deslocou, quando ele estava acelerando. Depois a gente achou a velocidade quando ele estava diminuindo, desacelerando até chegar a um ponto de parada. E depois a gente achou a distância percorrida quando o objeto ele começou a frear. E depois a gente somou as duas distâncias percorridas até achar ela no final. Eu vou ficar devendo a vocês como é que eu cheguei na fórmula anterior. Aí eu vou tentar lembrar, colocar no esboço e vou jogar lá no Classroom para vocês, ou eu falo para vocês na semana que vem, ok? Eu vou ficar devendo essa. Eu devo ficar devendo, mas essa eu vou ficar devendo. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a tela. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver.
Vamos para a questão 5. Essa questão 5 ela tem a mesma pegada da anterior. A gente vai ver 2 tipos de movimento dentro dela. Tem a primeira e tem a segunda. O iniciador ele fala o seguinte, que 2 ciclistas partem do mesmo ponto em linha reta. Um mantém velocidade constante a 6 metros por segundo, enquanto o outro parte do repouso com aceleração constante de 1,5 metros por segundo. Após quanto tempo o segundo ciclista alcança o primeiro. Então, a gente vai tentar descobrir o tempo, determinado em que tempo eles conseguiram se encontrar. Então, para ele estar na mesma posição, a gente vai também determinar, além do tempo, a sua posição no espaço. Então, primeiro ciclista, a gente vai aplicar a fórmula de movimento retilíneo uniforme. Então, a gente vai tentar descobrir o deslocamento, a posição dele, que vai ser igual a velocidade vezes o tempo gasto. E no segundo ciclista, a gente vai tentar descobrir também a posição dele, já assumindo que nós temos aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. E depois a gente vai tentar igualar as posições para tentar encontrar em qual tempo eles meio que se cruzaram. Eles saíram do mesmo lugar, só tiveram de velocidades diferentes, mas a gente não sabe em que tempo do percurso eles se cruzaram, eles se alcançaram. Então, teve um momento que eles se alcançaram, eu sei que as suas posições eles se igualaram, as posições foram iguais no espaço e no tempo. E eu quero entender em qual tempo e qual posição eles se encontraram. Então, para isso, eu vou usar para entender como. Deixa eu aqui. Como os dois, o ciclista 1, ele se igualou na posição e no tempo com o ciclista 2. E como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver o enunciado aqui, que eu esqueci, eu não lembro o enunciado. Vamos lá, vou aplicar a mesma forma que a anterior. S1 é igual a velocidade vezes tempo. S1 é igual a velocidade, que é 6 metros por segundo, vezes t. Então, meu S1 vai ser 6 t. Então, o S1, o deslocamento dele vai ser cerca de 6 t. Ai, Dani. Isso aqui tinha uma coisa queimando. Já. O segundo, ele tem aceleração? Oi? O segundo tem aceleração? O segundo tem aceleração de 1. Deixa eu olhar aqui o enunciado, que eu tenho que ficar voltando. 1,5, né? De 1,5 a aceleração dele. Então, a gente não vai aplicar mais a fórmula de MU, a gente vai aplicar a fórmula do MR, que seria para achar o deslocamento, já seria mais diferente do outro. Para achar o deslocamento do primeiro, a gente só fez a fórmula de S1, que é igual a velocidade vezes o tempo que vai dar, que deu 6t. Agora, para achar a velocidade do MRU, que tem aceleração, a gente vai usar outra fórmula, que seria essa fórmula aqui. O S2, aqui está o S1. Então, para achar o deslocamento do S2, a gente vai usar
S é igual deslocamento inicial mais velocidade inicial vezes o tempo percorrido mais a aceleração e o tempo ao quadrado dividido por 2. O deslocamento inicial, deixa eu ver enunciado, é zero. Se ele partiu de uma posição, ele vai ser zero, assim como a velocidade dele também inicial vai ser zero. Porque ele partiu do ponto de partida. Então, ele estava no local, o seu ponto inicial geralmente é o ponto zero, o 0 km, e a velocidade que ele está, que geralmente o objeto está quando está parado, é de, como eu posso falar, de zero, porque se ele está em repouso, ele está parado, então vai ser zero. Então a gente vai usar o mesmo pressuposto do outro e vai anular essa parte e só vai seguir com a outra parte, que é essa. Porque logo que é tudo zero, eu meio que sair anulando e vai dar que a aceleração é 1,5, o tempo eu ainda vou achar, dividido por 2. Qual seria o resultado dele? 1,5 dividido por 2 dá, acho que 0,35, se eu não me engano. Depois disso aqui, o que vocês acham que fazem? O que eu vou fazer para poder achar? Eu coloquei assim, 6t igual a 0,75 vezes t elevado a 2. Aí, no caso, o 0,75 que estava multiplicando para ser dividindo, aí ficou 6 sobre 0,75 igual a t elevado ao quadrado dividido por t. Aí, no caso, eu cortei o t e o t, só sobrou um t, já que t elevado ao quadrado é a mesma coisa de t vezes t, né? Sim. Aí ficou 8 igual a t. T igual a 8. Tá certo? Tá. Pronto. Porque passar, eu só ia somar o S1 do S, com S. Ai, meu pai, agora que deu certo. Eu ia somar o S1 com S2. Anulo o T, acaba anulando e acaba que o resultado daria 6 dividido por 0,75, que ou seja, 6 dividido por 0,75 é uma coisa que 8 segundos. Então, os dois indivíduos acabaram se alcançando quando eles chegaram com 8 segundos de percurso. Então, com 8 segundos após a largada, eles se alcançaram na mesma posição do espaço. Então, a resposta é 8 segundos.
Mas para quem fica com dúvida, seria mais ou menos assim. Eu vou passar tudo aqui para cá, então. Eu meio que vou isolar um T. Então, eu peguei esse T ao quadrado, joguei um para frente, logo que T ao quadrado é T vezes T. Opa, aqui não é mais, aqui é menos. Porque T ao quadrado é a mesma coisa que T vezes T. Então, para diminuir, para deixar de ser quadrado, eu isolei um T, coloquei o T para frente, para fora, e deixei o outro. Ai, esqueci de botar outro aqui. O outro, e eu deixei um T. Então, T é igual. Vamos lá. Questão 6. Vamos lá. Vamos agora para. Deixa eu apagar logo para a gente responder o sexto, que é sobre queda livre. Queda livre é um assunto que está dentro de um movimento uniforme variado. E, em vez de a gente ver a distância dele percorrido de forma horizontal, a gente observa o deslocamento dela de forma vertical. O interessante da queda livre é que a gente troca a aceleração pela gravidade. E a gravidade aqui na Terra sempre vai ser a mesma, que vai ser algo semelhante a 9,8. Só que esse 9,8 a gente padroniza para 10. Então, a gravidade em si sempre vai girar no torno de 10. A gente faz com que ele fique. Como eu posso falar? Fique como um número inteiro, ele não fique um número contínuo fracionado. Então, a gente vai ver a distância que ele percorreu na forma vertical. Uma coisa, sempre que um objeto estiver saindo do solo para a parte da atmosfera, ele está acelerando. Ele está na velocidade, ele vai. Minto eu. Quando eu pego um objeto e arremesso ele para cima, esse objeto ele vai começar a desacelerar até chegar a um ponto que ele vai parar. Então, ele vai desacelerando quando eu jogo um objeto de baixo para cima. Quando eu jogo um objeto de cima para baixo, a velocidade dela tende a aumentar. Então, toda vez que eu tenho um objeto de cima para baixo, eu tenho uma velocidade muito maior do que quando eu tenho, posso falar, um objeto que está indo de baixo para cima.
Então, como eu sei que a gravidade vai substituir a aceleração, porque eu vou assumir o valor da aceleração que eu desprezando o ar, então a minha gravidade vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa questão, é uma queda livre experimental, onde uma esfera ela foi solta a uma altura desconhecida e ela levou a 3 segundos até atingir ao solo. E eu desprezei a resistência do ar e eu quero determinar a altura dessa queda. Bem, como eu quero determinar a altura dessa queda, e eu sei que a posição, eu vou determinar a posição desse objeto. Então, eu vou usar a fórmula de posição aplicada quando eu tenho um movimento variado, que é o deslocamento, é igual ao deslocamento inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Eu sei também que esse objeto ele foi solto, então ele partiu de um ponto. Esse ponto, eu digo que o deslocamento inicial dele, então, foi zero. E a velocidade dele também foi zero. E sei que a minha aceleração agora vai assumir o valor da gravidade. E a gravidade é cerca de 10 metros por segundo ao quadrado quando for aqui na Terra. Quando for na Lua, quando for em outro planeta, ele provavelmente, no enunciado, ele vai estar lá descrevendo para vocês a. Como posso falar? Descrevendo para vocês a gravidade daquele país, daquele local que ele está utilizando. Então, primeiro, a gente vai usar essa fórmula. Deslocamento final é igual ao deslocamento inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração Como eu sei que aqui é 0 e 0, eu vou cortar. E como eu quero saber a altura, eu posso substituir por H ou posso deixar por S mesmo. Como eu gosto de alterar, eu vou botar o H, que geralmente ele é uma letra que identifica com altura, mas se você não quiser, você também pode deixar como S. Então, para não confundir a sua mente, eu posso deixar como S, que é igual. Sobrou isso aqui. Como a aceleração eu mudo para a aceleração, quando eu tenho queda livre, ele muda para a gravidade, eu vou botar aqui o valor de G, T ao quadrado sobre 2. S é igual. A gravidade é igual a 10. A gravidade aqui na Terra sempre vai ser 10. Então, vai ser 10 multiplicado pelo tempo ao quadrado. O tempo, se eu não me engano, deixa eu ler enunciado aqui. O tempo foi de 3 segundos até atingir o solo. Então, meu tempo foi de 3 elevado ao quadrado. E eu divido tudo isso por 2. S é igual a 10 vezes 3 elevado a 2, que vai ser 9, dividido por 2, que é igual
90 dividido por 2, que vai ser igual... Vai ser igual... Quanto, gente? 90 dividido por 2 vai ser 45. 45 metros. Então, meio que a gente saiu anulando, porque a distância inicial foi zero, a velocidade inicial também foi zero, então 0K mais 0K multiplicado por T vai dar zero, então SO é igual a zero. Velocidade inicial é zero. E zero multiplicado por qualquer número vai ser zero, então vai ser zero mais zero vai dar zero, a gente acaba anulando. Então, foi por isso que eu anulei isso. Então, se eu anulei tudo isso, só vai sobrar o quê? Isso. Essa partezinha aqui. Então, S, você pode deixar a letra que estava, ou você pode mudar para a letra que você se sentir mais confortável. Então, eu vou assumir que deslocamento é igual a aceleração, ela passa a assumir o valor da gravidade do local onde aquele objeto está. Então, se ela está falando que está na Terra, a gente assume a gravidade da Terra, que é um valor padrão, que não altera, que é o 10. O tempo que foi gasto de um objeto chegar até o solo foi 3, então nós colocamos 3 elevado ao quadrado dividido por 2. Então, a altura daquele objeto foi de 10 vezes 9, porque 3 elevado ao quadrado é 9, então 10 vezes 9 vai dar 90, dividido por 2. 90 dividido por 2 dá 45 metros. Então, aquele objeto chegou a 45 metros de altura. Obrigada, Otávio. Tá certinho. Então, seria 45 metros. Então, toda vez que você vê uma questão de queda livre, você assume que a gravidade ela vai ser a mesma padrão da Terra, que vai ser no valor de 10. Se não for na Terra, se for na Lua, eles vão te dar o valor da gravidade na Lua. Se for em Marte, eles vão te dar também o valor da gravidade em Marte. Mas você tem que entender que se eu estiver falando de posição de forma vertical, eu desconsidero a aceleração. A minha aceleração ela vai ser idêntica à minha gravidade. E eu vou trocar, em vez de usar a aceleração, eu vou usar a gravidade na minha fórmula. Sim. Aí, se fosse na Lua aqui, a minha gravidade ele seria 2. Então, como é que seria aqui? Seria S, minha gravidade 2, vezes 3 ao quadrado, dividido por 2. Seria 2 vezes 9, dividido por 2. 2 vezes 9 vai dar 18, dividido por 2, que vai dar 9. Então, entendeu? É meio que isso. Você tem diferenças diferenças entre questões MU e MRUEV. Eu tenho tipos de fórmulas diferentes que eu vou tentar aplicar de acordo com o enunciado me dá. Se eu tenho um objeto que sai de ela sai da posição inicial, o meu deslocamento inicial sempre vai ser zero. E se ele parte daquele deslocamento inicial e ele estava em repouso, a minha velocidade vai ser zero. Então, se eu botar na fórmula completa e começar a colocar os números, meio que eu vou cortar. Porque se a posição inicial for zero, zero com zero vai dar zero da mesma forma. Então, acaba anulando para adiantar o tempo, porque no tempo do Enem é um pouquinho mais curto. E eu sempre vou substituir o valor da aceleração pelo valor da gravidade. Então, geralmente, a queda livre é isso, porque em vez de você ver o deslocamento da forma horizontal, você vai ver da forma vertical, de cima para baixo, de baixo para cima. Ficou claro, gente? Alguma dúvida sobre isso? Essa questão? Vamos lá.
como já está dando o nosso horário, eu vou pegar uma questão mais simples e de queda também livre para a gente fazer aqui. Queda livre. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se... achar outra questão aqui de queda livre para a gente. Tem a 23, Pro. Olha, se você ver, eu acho que eu fiz meio que uma duplicagem. Porque ele tem os mesmos dados, tá vendo? Um objeto que é da livre abandonado do repouso. O velocidade inicial e a posição inicial vai ser 0. E a velocidade também vai ser 3. Então, vai ser o mesmo resultado do outro. Vai ser a mesma... Não percebi, não. Vai ser a mesma forminha. Nem eu percebi. Eu fui ler aqui agora, quando eu fui ler o enunciado, e observei que tinha a mesma coisa. Eu acho que eu jurava que tinha outra questão de queda livre. Mas acho que não. Eu tenho aquela. Saco. Como o horário já está chegando no seu limite, eu queria pegar uma questão mais tranquila. Deixa eu ver. Ó, vamos fazer o seguinte: só vamos determinar o tempo que esse objeto gastou para alcançar a altura máxima da subida esse objeto, tá certo? Esse enunciado ele fornece a velocidade inicial, que é de 25 metros por segundo. E a minha velocidade final, se é algo que ele está saindo verticalmente, quando ele parar, é porque ele chegou na velocidade final. Então, a minha velocidade final, que até onde, se eu pego um objeto, por exemplo, eu peguei uma tampa e joguei para cima, ele vai acelerar aos pouquinhos, no início ele vai acelerar, depois ele vai perdendo força, vai perdendo velocidade, até que ele para. Quando ele para, é a velocidade final dele, que é 0. Então, eu vou assumir que a minha velocidade final vai ser
de zero. E eu quero determinar o tempo. Então, para determinar o tempo, e eu sei que eu estou falando de queda livre, porque é um objeto lançado verticalmente, então, se ele é verticalmente, é uma queda livre, eu vou ter uma troca de aceleração pela força da gravidade. Então, eu vou assumir que a minha aceleração ela vai ter o mesmo valor da gravidade. Beleza. Só que aí tem um porém. Se o meu objeto está saindo do solo para a atmosfera, eu estou jogando, lançando um objeto que ele vai perder velocidade, ou seja, ele vai desacelerar. E se ele está desacelerando, ele não está aumentando a velocidade, ele está diminuindo a velocidade. Então, se ele está diminuindo a velocidade, eu vou mudar também o valor, o sinal dessa aceleração. Então, a minha gravidade, ela vai assumir um valor negativo. Então, a minha aceleração vai ser, em vez de ser a gravidade positiva, ela vai ter uma gravidade negativa, porque ela vai estar diminuindo a velocidade. Ela está saindo do solo para cima. Então, toda vez que no inicial tiver algo partindo do solo para o alto, ele está desacelerando e vai ter um sinal de negativo no local que tiver a gravidade ou a aceleração. Já quando eu tiver um objeto saindo de cima para baixo, eu vou ter um aumento da aceleração, ok? Então, como é uma questão envolvendo queda livre, eu sei que eu vou usar fórmulas do movimento retilíneo uniforme variado. E eu vou determinar somente o tempo dessa questão. Então, eu sei que se eu joguei o meu objeto para cima, ele parou quando a velocidade final dele foi zero. A minha velocidade inicial nesse iniciado foi de 25 metros por segundo. Foi 25, meu Deus? Foi 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. O tempo, eu quero saber. Então, se eu quero saber o tempo, e eu também tenho uma aceleração. Ah, por que eu tenho uma aceleração? Porque eu estou falando de queda livre, algo que foi lançado de forma vertical. Eu não estou falando de nada horizontal. Se for horizontalmente, a minha aceleração vai ser sempre a minha aceleração. Se eu falar de algo vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, eu vou assumir que minha aceleração sempre vai ser a gravidade. Só que quando isso aqui, o objeto foi lançado de baixo para cima, eu vou colocar ele como se fosse negativo. Então, ele vai ter um valor de menos 10. E como é que eu vou responder? Que fórmula eu vou aplicar? Vou tentar ver a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o tempo. A minha velocidade inicial foi o quê? Foi zero. Beleza. Então, vou colocar o zero aqui. A minha velocidade inicial foi 25. Então, vamos assumir aqui o lugar de 25 metros por segundo. Mais aceleração. A minha aceleração foi menos 10, porque ela estava indo de baixo para cima, então ela estava desacelerando. Vezes o tempo. O tempo eu não tenho porque eu quero descobrir. Beleza. Então, eu vou fazer o jogozinho de sinal. Então, 25 mais 10t, ou seja, sinais diferentes, eu meio que assumo o valor do maior, então fica 10t. Então, o objeto levou cerca de 2,5 segundos para chegar na sua altura máxima.
Só que além dessa... Como eu posso falar? Desse tempo, ele também pediu a altura. Só que a altura a gente vê na próxima semana por causa do horário, tá certo? Então, a gente descobriu o tempo que ele gastou até chegar na altura máxima e ficou faltando o quanto ele chegou na altura máxima. Mas para determinar a altura máxima, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. V ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Então, aqui é um deslocamento. Então, para achar a altura que ele atingiu, a gente vai usar essa formulazinha aqui. Aí você vai substituir os dados que a gente já tem aqui e fazer os cálculos, tá certo? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês até aqui nesse momento. A gente se vê semana que vem, terça-feira, tá certo? Bye, bye, beijos. Acesse o Classroom. Eu coloquei pasta de física de biologia, falta colocar uma pastazinha com os assuntos, com os slides, com os videoaulas e com questões também que eu estou colocando, botando de física e botando de química, de biologia, e vou ver se amanhã eu coloco no de química. Vídeos sobre os assuntos que a gente vai dar, questões que podem cair no Enem e os slides da aula, tá certo? Eu vou entrar aqui no Classroom e vou te enviar o link da sala, tá certo? Só um minutinho. O maluco quer participar da aula, gente. Aí eu coloquei uma apostila de cinemática, que eu achei bem interessante. Aí tem várias questões, também forma de resolução das questões, tem aula, tem atividade, e eu coloquei eu botei tudo em subpastas. Deixa eu ver aqui, só para eu poder ver onde é que está. Sim, cadê, meu Deus? Achei. O link do Classroom é esse aqui. Aí eu estou montando ele aos poucos. Então, tem slide de aula de física, de biologia, eu vou colocar slide das aulas de química e botar as questões também lá. Aí, geralmente, eu vou fazer o quê? Vou colocar lá videoaulas, questões e as apostilas também, que eu acho interessante para vocês lá, tá certo? Então, no mais, o acesso do Classroom é esse. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, Pro. Boa noite.